Pessoal, Josiel já foi autorizado aqui o início da gravação, tá? Vamos compartilhar aqui como a gente sempre faz aqui nas nossas aulas. Antes, eu estava até conversando aí com o Josiel daí, avisar aqui sobre um alerta aqui que a Patrícia, colega de vocês, ela falou aqui, ó, foi na aula 2, tá? Aí lembra que vocês só foram inseridos depois, né? Aí teve aquele gap, aí por isso que ó, né? Essas aulas que estão com essa thumbnail branca são aulas em que vocês não estavam inseridos. Aí lembra que eu peguei a aula de outra turma, né? E e deixei elas aqui disponível, né? Para quando vocês entrassem, quando vocês fossem matriculados, nessa turma aí, vocês não perderem tempo. Aí eu inclusive, não tinha, na época não tinha nem acesso a essa turma, eu estava aguardando, né? Aí eu já deixei o link pronto, aí na hora que ficou liberada lá, a Sara colocou as aulas aqui. E aí, na hora que eu vi que o erro foi meu, eu pedi para ela colocar um link repetido aqui na sala. Aí agora não, agora tá ok. Tanto é que a primeira aula eu peguei dessa turma aqui, ó. Eu tô com a blusa azul, né? Aí realmente eu verifiquei aqui. E agora a corrigida aqui, ó. Aí eu já tô diferente aqui. Aí realmente estava repetido. Beleza? Então essa aula aqui agora tá corrigida. E a gente fala aqui sobre o fórum de discussão, tá bom? Obrigado aí mais uma vez, Patrícia, aí por sempre estar observando aí, né? Aí foi falha minha. Então vamos continuar aqui, pessoal. Deixa eu só dar o refresh aqui na página. Então, última aula, pessoal, a gente falou aqui da atividade 4, né? Então a gente já finalizou, né, todas as atividades, né? A gente falou que da última atividade, né? Lembrando que elas estão numeradas aqui como atividade um, né? Atividade 3, atividade 4. É porque a 2 que tem aqui para essa sala, ela não foi disponibilizada aqui, tá? Porque às vezes a gente troca as atividades, né? Para não ficar sempre as mesmas. E o fórum de discussão, né? A gente também foi inclusive a segunda aula, né? Que é a segunda, que é a aula que estava dando problema, né? Já foi corrigida. Aí, pessoal, eu estava olhando aqui no cronograma, né? Dessa nossa turma aqui, e geralmente, eu tô assim, por que que eu tenho tantas aulas disponíveis aí? Porque eu tô com, se não me falha a memória aqui, esses dias eu fiz a conta com 6 turmas que eu tô rodando o mesmo módulo, né? E exatamente, né? Algumas com um gap de uma semana, às vezes um gap de um mês, às vezes o gap aí de 2 UCs, né? Mas mesmo assim eu estou ministrando aula na mesma UC e, e eu tenho visto que a próxima UC é de segurança, né? Que é a nossa pastinha, né? A próxima UC de segurança e eletricidade, ó, esse módulo é a matéria instalações elétricas prediais, que a gente vai finalizar daqui a três, deixa eu ver, isso, daqui 2 aulas, né? A gente está gravando a oitava aqui. E geralmente, e eu dei uma olhada, né, já com spoiler aqui, essa UC aqui, ela é rápida. Geralmente, ela tem 3 atividades, 4, desculpa, mas por ela ter a quantidade de horas menor, ela geralmente tem 2, 3 aulas, às vezes, com muita sorte, 4 aulas. E assim,
para, como se diz, essa santíssima trindade aqui, é de instalações prediais, segurança e eletricidade e projetos elétricos prediais, né, elas todas se conectam primeiro porque a instalações, né, são as infraestruturas, né, vocês lá no laboratório estão fazendo montagem. A segurança é importante, né, porque aí vai evitar que ocorra acidentes. E o projeto, né, na verdade, a gente faz essa inversão, né? Antigamente a gente começava com projeto, né? Mas é bom de você já conhecer, você já fazer a instalação para depois de conhecer a instalação, conhecer os elementos de projeto, você propriamente dito entrar no projeto, né? E nesse meio aí a gente fala de segurança e eletricidade. Então, eu aproveito que as aulas de instalações elétricas prediais, né, geralmente dá muitas aulas, né, ou seja, 10 aqui, ó, foi mais que suficiente para a gente falar da teoria e analisar, né, o fórum, discussão, atividade 1 a 3 e atividade 4. A gente fez até aula especial no laboratório que a gente tem aqui no quarto andar, né? Sobre a análise, né? Até eu tinha forneci para vocês, né? De passar a colocar lá na pasta o material, né? A análise, esse material aqui, ó, que inclusive foi nessa pasta aqui, ó. Tem outros laudos aqui, mas por enquanto a gente só analisou esse daqui de o parecer lá sobre o ar-condicionado, né? Que aí eu mostrei, né? Porque a primeira, se não me falha a memória, a primeira tarefa, deixa eu ver. Não, não é a primeira, não. Atividade 3 é um relatório, né? Por isso que eu coloquei esse material extra aqui, né? É um relatório técnico, até lá na aula eu mostro, né? Como se diz, um relatório assim bem sucinto para vocês, né? Não com muita complexidade, para vocês verem, né? Porque o eletrotécnico, o tecnólogo, o engenheiro eletricista, ele precisa, esses profissionais, eles precisam mais do que nunca serem versados, né? Por exemplo, se você for chamado para ser o assistente técnico em uma perícia aí do trabalho, né? Por exemplo, um funcionário, né, um colaborador, ele entrou contra uma empresa que ele trabalhava por ele não receber o adicional de periculosidade, né? Então você pode ser chamado, inclusive aí, né, como eletrotécnico, né, na qualidade de eletrotécnico, mas geralmente os que são mais chamados são os que têm mais experiência e que têm um registro aí no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Eu comentei com vocês, né? Eu sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, mas isso nada impede que eles chamem, né? Sei lá, um engenheiro mecânico, um eletrotécnico que conhece uma parte específica ali do processo de produção para ele ser a referência ali, a referência, no caso, é para mostrar como que o trabalho é feito, e daí o juiz, o técnico do reclamante, né, quem está fazendo a reclamação trabalhista, ou da empresa que foi reclamada, né, ele possa emitir uma opinião técnica. Por isso que a gente fez na aula 6 aquela aula especial, né, mostrando um trabalho que foi apresentado no condomínio, foi apresentado ali, não para o juiz, né, mas eu deixei de propósito ali, coloquei até disponível para vocês a carta que vocês vão fazer para um honorário, né, um pedido de honorário aí para o juiz, né, ou para quem quer que seja, né, por exemplo, quem está te contratando aí, né, como é que vai ser seu honorário e tal, né? Coloquei uma formatação do documento ali, né, com um possível espaço para o seu endereço, seu e-mail, né?
Orientei aí que você pode colocar uma marca d'água, se você tiver uma marca aí, é, da sua empresa, né? Ou, né, você tiver um logo aí, você trabalhando como um microempreendedor individual, ou como perito mesmo, né? Perito técnico aí. Então, a gente já, desde já, a gente já tem que acostumar com esse tipo de documentação, né, com as palavras ali, com o jeito que a gente apresenta, mostrando argumentos, mostrando os cálculos, né? Então, a gente dedicou, né, a aula 6 para isso. E daí, como a próxima UC, a de segurança e eletricidade, é bem escasso, né, o tempo, eu vou usar o da segurança e eletricidade para falar da teoria e falar juntamente com as atividades, né? Que tem um questionário e, se não me engano, três atividades, hein? Que inclusive ela é uma espécie de relatório técnico. Então, eu vou gastar essas três últimas aulas aqui, a gente já iniciando o assunto não de segurança do trabalho propriamente dito, né? Segurança e eletricidade, mas alguns elementos que eles nascem, né, a partir de uma instalação elétrica, né? Independente se ela é predial, independente se ela é industrial ou comercial, né? Existem regras que você tem que cumprir, né, em conformidade não só com a NBR 5410 para baixa tensão, também com a NBR 14039 para média tensão, né? E outras NBRs aí, que eu não me lembro o nome aí, para alta tensão, extra alta tensão, hidrelétricas, linhas de transmissão e por aí vai. Se eu não me engano, é a 5422 que é para linha de transmissão, né? Quando a gente estiver lá no módulo de CEP, a gente vai ver sobre isso. Então, pessoal, eu vou falar do elemento principal, que é o prontuário das instalações elétricas. Eu vou aproveitar aqui que eu vou destravar aqui com o Jocildo. Se puder participar aqui, Jocildo, eu vou só destravar aqui o microfone. Eu vi que estava dando uma interferênciazinha aí, por isso que eu travei, tá? Ô, Jocildo, tenta falar aí, vê se você está me escutando. Eu até esqueci de fazer o teste aqui do microfone, mas né, eu sei que você está me escutando aí. Você consegue falar aí? Consegue responder aí, Jocildo? Então, enquanto o Jocildo se prepara aí para responder, né? Eu queria saber, né, se você aí, né, que, né, não só o Jocildo que está agora ao vivo, mas quem está assistindo essa aula gravada, se você já ouviu falar, né, de prontuário das instalações elétricas, né? O que é isso? É de comer? É para passar no cabelo, né? Para que serve esse prontuário? Ele vai melhorar o meu trabalho? Ele vai melhorar minha segurança? Ele vai melhorar ambos, né? Não fede nem cheira, né? Então eu faço essa pergunta direcionada a você, né, que está aí, que está assistindo a aula gravada e que está ao vivo aí, né? Você consegue falar aí, Jocildo? Então, posso falar agora. Não, beleza, agora liberou o microfone. Então, você já ouviu falar de prontuário das instalações elétricas? Não, contrário não. Então, se eu não. Só por curiosidade, você já trabalha na área da elétrica? Ou é a primeira vez na televisão que você está fazendo o curso? Não, já tô na área já. Já atua, já como. Esses dias eu fui visitar uma turma ali em Pires do Rio, né? Aí todos trabalham, só um aluno que não trabalhava para Equatorial Distribuição, né?
todos são eletricistas de redes, aqueles eletricistas que trabalham aí na rua, né, nos postes. Aí eu achei interessante, né, que fazia muito tempo que eu não dava aula, treinamento, né, para uma turma aí da concessionária de energia local. Aí eles me relataram, né, que tinham dificuldade na parte da eletricidade, né? Quando eu assumi a turma, eles tinham acabado de ter aula de eletricidade, né? E aí, assim, eu até comentei, e vocês já ouviram falar de prontuário de instalações elétricas? Foi unânime. E quando um aluno, até mesmo um cliente, né, eu atuo como projetista, né? Eu dou consultoria. Quando um cliente fala que não sabe o que é prontuário, eu não fico admirado, porque a própria NR10, né, que fala sobre segurança do trabalho, porque assim, já vamos começar a ver essa questão aí do prontuário das instalações elétricas. O que que é, né? O que que é isso, professor? Então, ó, deixa eu ir bem aqui na página que no início lá de segurança do trabalho, geralmente eu, é, eu vou nessa página, é só você colocar aqui MTE-NRs, ó, de tanto digitar aqui até o. Aí, geralmente você vai nessa página que antigamente você tinha que fazer o login, né? Mas como dava muito, acho que era para incentivar a pessoa a fazer aquele cadastro no ponto .gov, né? Aí, mas hoje em dia você consegue entrar sem você ter o cadastro. Então, pessoal, quem tá vendo essa aula gravada aqui, você, José, que está assistindo agora, aí, não conhece, nunca ouviu falar, essas são normas do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ministério do Trabalho e Emprego, assim, em resumo, ele tem uma lista que chama Código Brasileiro de Ocupações. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tipifica todo tipo de ocupação. Quando fala ocupação, é um serviço, não só um emprego, né, mas é uma profissão, né? Então, você tem o CBO, né, o número para um eletricista predial, um eletricista industrial, eletrotécnico, engenheiro, instrumentista industrial, não, tem para tudo, você imaginar, oficial de manutenção, né? Então, essas tipificações são justamente para o Ministério do Trabalho e Emprego saber assim, quais que são os riscos, que medidas que devem ser tomadas para esse trabalhador, né, trabalhar com segurança, porque o objetivo de uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego é que o trabalhador inicie o seu trabalho com segurança, continue trabalhando em todo o período laboral, né? E saia, termine, bata seu ponto, ou termine, dependendo do tipo de trabalho, né? Termine o serviço e volte para casa em segurança, né? Sem ter um acidente, sem adquirir uma doença ocupacional, né? Uma doença ocupacional, por exemplo, você adquire ela no exercício da função. Por exemplo, se você não usar uma máscara e trabalhar com amianto, né? Uma máscara ali com filtro de proteção, você pode adquirir uma doença que chama pneumocarnose. Se não me engano, esse é o nome. E basicamente você, né, o seu pulmão ele vai ficando, ele vai perdendo a flexibilidade, vai ficando duro, vai ficando difícil de você respirar, às vezes até pior do que um fumante, né? E infelizmente ele pode vir a óbito, né? Porque ele está aspirando né, as partículas aí do amianto. Obviamente, hoje em dia, né, isso acontecia muito antigamente. O pessoal que trabalhava com eletricidade, você sabia que quem corria o risco com eletricidade e tinha medo, né, tinha receio, o pessoal falava que era frescura. Ah, não, esse cidadão tá com frescura aí, viu? Quer trabalhar? Não, vagabundo, não quer trabalhar. Mas, né, graças a Deus, né, desde a época lá da Revolução Industrial, né, que aconteceu
se não me engano, foi lá na Europa, isso mesmo, da Revolução Industrial, o trabalhador ele vem, né, conseguindo mais direitos, né? Antigamente, para você trabalhar numa mina, o ideal era crianças, né? Ou seja, trabalho infantil, e mulheres, que geralmente eram mais baixas, né, mais esguias, aí conseguia entrar na mina e executar aquele trabalho, né? Então, o trabalhador, ele desde sempre aí, ele vem, como se diz, levando a pior, porque quem tem o poder econômico é a empresa, né? Quem tem uma, como se diz, quem leva a maior vantagem é a empresa. Já o trabalhador, ele vende a sua hora ou a sua força de trabalho, né? A sua hora com a sua força de trabalho. Então é nesse sentido. Então, todo tipo de ocupação existe uma norma que está envolvida nessa ocupação. A norma aí para o pessoal da eletricidade, é essa norma aqui, ó, NR10, tá? Professor, a gente está vendo instalações elétricas prediais, né? Assim, por que esse negócio de segurança, né? É segurança, só que você trabalhando com eletricidade, né? A gente, hoje em dia aqui, né? Como se diz, o meu público aqui, basicamente, vocês são BA1. É, professor, o que que é isso? Está me xingando aí? Esse é o código que a gente vê lá na NBR 5410 e também na 14039. Esse código BA1 fala que são pessoas advertidas. Não, desculpa, inadvertidas. Ah, beleza. O que que é isso, professor? Igual, Josiel, você falou que já trabalha na área aí, né? Então, provavelmente você, no mínimo, deve ser um BA4. O que que é isso, professor? Tá me xingando? Você é um BA4 porque provavelmente você é eletricista, é? Você trabalha como eletricista. Sim, vai com eletricista. Isso, eletricista. Predial, industrial? Feriado. Predial, né? Então, você é um BA4. O BA4 é uma pessoa que tem a mínima formação, né, e consegue se proteger dos riscos da eletricidade. Um exemplo é um eletricista predial, industrial, de redes, linha viva de distribuição e qualquer outro tipo de eletricista aí da área elétrica. Já o BA1, né, você também já foi um BA1 porque você atualmente você, né, já é adulto, né? Você já deve ter mais de 18 anos, né? Geralmente os BA1 são pessoas adultas, né? Que uma coisa é um adulto, né? Outra coisa é uma criança. Criança, ainda mais nos primeiros anos, né? Põe tudo na boca ali, pega onde não deve, né? Então a criança, ela não tem uma formação, não sabe, como dizia minha mãe, né? Não sabe o que que é a vida, né? Já o adulto, né? Ou você que já está na adolescência aí, você já sabe os riscos, sabe que a energia ela está em todo o canto, né? Você utiliza energia, você paga para concessionária de energia para utilizar, né? As empresas pagam a demanda, né? Ou seja, um pacote lá que a gente vai discutir lá em projeto elétrico industrial, né? Então, você sabe que a energia existe, você sabe que ela é perigosa, né? E mais, né, sendo um BA1, a pessoa pode até ter feito o segundo grau, ter visto eletricidade, mas ela não tem essa informação, né, de como trabalhar com a eletricidade, né, de assim como um BA4, né, um eletricista tem, ou um BA5, né, ou seja, o Jusildo está indo para o próximo nível, né, para se tornar um BA5. O BA5, por exemplo, são eletrotécnicos, tecnólogos em eletrotécnica e engenheiro eletricista, ou seja, são profissionais que têm informação mais que suficiente para poder se proteger da eletricidade. Sabe que a eletricidade tem risco, sabe que tem que utilizar equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, sabe que existem procedimentos chamados de POP, né? Ou instruções técnicas, né? Ou é procedimento operacional padrão ou é instrução técnica.
cada procedimento que você for fazer, eu vou trocar, sei lá, um disjuntor. Eu tenho que desligar aquele circuito, eu tenho que travar ele, eu tenho que constatar que realmente eu desliguei o geral do circuito. Dependendo do tipo de instalação, às vezes eu tenho que fazer um aterramento chamado aterramento temporário, né? Para proteger a instalação. Geralmente o temporário a gente aplica, quem aplica mais é ou quem aplica, né? É o eletricista de redes, né? Que aí esse aterramento temporário, já que a instalação ela fica a céu aberto, né, ela fica exposta, ele precisa fazer esse tipo de aterramento que caso, né, se tudo der errado, se alguém ligar a revelia, né, ele com a formação, com a ordem de serviço em mão, e mesmo assim alguém, um terceiro ali, vier e ligar a energia sem autorização, não só dele, mas da concessionária, ele não se acidente, porque o aterramento temporário vai desviar essa energia, né? E a NR10, ela fala de segurança. Vou pegar aqui a NR10 propriamente dita, tá? Estou aqui baixando ela aqui, já baixei. O ideal é sempre a gente baixar a última versão. Aí quando você entra aqui no site aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, aqui embaixo fica o texto formal da norma regulamentadora, né? Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Qual que é a matéria que a gente está fazendo? Instalação elétrica predial, né? Ou seja, no nível de baixa tensão, né? O nível de predial. Ou seja, é importante a gente entender o que que é a segurança em instalação elétrica e a gente ter o domínio. E assim, não fique pasmo aí, Jocildo. Eu conheço profissionais aí, eletrotécnico, colegas aí, inclusive que eu estudei, que fizeram engenharia elétrica, que às vezes, né, por ele trabalhar num certo ramo, numa certa área, ele conhece pouco dessa norma aqui. E essa norma aqui, ela tem assim, um formato jurídico, vamos dizer assim, né? Que tem enumeração, ó, tem Diário Oficial da União, a publicação, a data que foi publicado e as regras aqui, né? As regras, e essas regras aqui, algumas são claras e objetivas, outras são assim, como é que eu posso dizer? São abstratas, e aí é necessário que todo e qualquer profissional de elétrica procure saber no seu curso de formação, né? Estudando por fora, que inclusive ele vai precisar, desde agora e sempre, né? Como se diz, até o final de sua vida, dessas normas aqui, que inclusive elas estão sempre se atualizando, sempre mudando. Daí o ideal é você sempre vir nessa página, baixar, tá? A última versão. Eu vou baixar ele aqui já. Já estou aqui com a página de download aberta. Isso, NR10 já foi baixada. Tem também, ó, o Manual de Auxílio na Interpretação da NR10. Quase toda norma regulamentadora, por exemplo, nós temos a NR35 que fala de trabalho em altura. Se você realiza trabalho em altura, com certeza você tem que fazer um treinamento, né, relacionado, né, com a NR35. Por exemplo, o eletricista de rede, ele sobe no poste, né, então ele tem que fazer esse tipo de treinamento. Vou baixar ela aqui, deixa eu abrir mais aqui que eu não estava dando para enxergar. A diferença é que o manual de auxílio, né, e a NR10 é o texto bruto, é o texto propriamente dito aqui, né? Já o manual de auxílio, ele também é o texto bruto,
Só que, vou pegar aqui o primeiro item aqui, ó. A diferença, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a nossa visualização. Opa, aí eu exagerei, né? Ó, ficou bom assim. Pegar o outro e fazer a mesma coisa. Então, a NR10 propriamente dita, ela tem, né, fala nessa norma regulamentadora, estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle, sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, né? Ela é objetiva, mas dentro desse texto está condensado muita informação que só quem já é da área, quem já tem experiência, consegue identificar esses termos e consegue, né, de maneira objetiva entender. É por isso que eles fazem esse tipo, né, se eu não me engano, na NR30, se eu não me engano, não, na NR35 tem, explicando, por exemplo, o que que é um trava-quedas, como que ele funciona, o que que é um talabarte de posição, para você ficar posicionado ali no poste, né, na altura e poder ficar com as mãos livres, né? Aí você vai acoplar no seu cinto, tipo paraquedista. Então ele explica tudo. Ele tem o texto que é semelhante a esse texto aqui, né? Mas também tem o manual de explicação. Inclusive o da NR35, ele tem um desenho mesmo, tem uns desenhos, alguns são foto, né? Mas ele tem um desenho mesmo, tipo uma revista em quadrinhos. É bem interessante para justamente porque o profissional da área ele tem que saber. Aí esse manual aqui, ele fala o item, né, ó, o que a gente acabou de ler aqui, ó, que foi o item 10.1 e curiosidade aqui, né? Toda norma regulamentadora, ela tem um número, né, no caso de segurança, instalações elétricas e eletricidade, ela tem o número 10. Porém, né, assim, aí todo item, né, das suas, se eu não me engano, acho que é 14 páginas aqui, deixa eu ver. Não, dá 18, isso, 18 páginas. Das suas 18 páginas aqui, eles têm o início aqui, né, por exemplo, objetivo e campo de aplicação, que tem dois subitens aqui. Todos têm no início 10.1, né? 10 ponto alguma coisa. Então, se você já vê 10 ponto alguma coisa, você já sabe que é lá da NR10, que fala de segurança, instalações de serviço e eletricidade. Beleza? Uma curiosidade. Aparece em concurso, aparece em prova. Não sei se vocês sabem. Por exemplo, uma vez eu fui liderar uma equipe de execução ali na Ambev. E para a gente adentrar o pátio, né, adentrar as instalações elétricas, o objetivo era fazer a inspeção do sistema de aterramento e de SPDA, né? Que o SPDA tem o para-raio, tem a captação, né? Que é a captação, né? As descidas e a malha de aterramento. Então o trabalho foi a gente fazer a inspeção visual, inspeção por ensaio, né? Ou seja, utilizar o terrômetro para verificar a resistência de aterramento, para ver se estava ok. Se não tivesse, nós iríamos fazer as correções, assim como fizemos aí na época. Só que para a gente adentrar, para a gente poder estar andando ali dentro da Ambev, em meio a caminhão, indo carregar, caminhão sendo descarregado, empilhadeira, movimentando engradado ali das bebidas, né, que ela faz o invase, né? Nós tivemos que fazer uma prova. Nós fomos lá numa salinha, né? Eu, supervisor, os trabalhadores lá, os eletricistas e tal, todos foram lá para uma salinha, fez um curso lá, deu mais ou menos, acho que umas 3 horas mais ou menos, assistindo vídeo e tal. E depois a gente foi para uma outra sala fazer uma prova. Se a gente passasse nessa prova, é aí que nós iríamos trabalhar para fazer o serviço lá dentro da Ambev. Então, para a gente saber, por exemplo, o que numa situação, sei lá, de incêndio, é, ou numa situação
em que a biruta lá, ela verifica que tem a biruta é um equipamento ali que ele mostra a direção do vento, né? Aí, por exemplo, tem um alarme que fala que teve vazamento de amônia, né? A amônia é utilizada para conservação de alimentos, é utilizada também na mistura aí para você fazer o ácido carbônico aí, que é dos refrigerantes, né? Para fazer aquela mistura ali, né? Tem diversos usos, né? Só que, né, ela em si, in natura ali, ela é tóxica. E se tiver um vazamento, você tem que ter um procedimento, né? Você vai para fora do ambiente, né? Verifica a biruta, verifica para onde que o vento está indo. Para onde o vento está indo, você tem que ir para o lado oposto para você não aspirar a amônia, né? Então, esses vídeos, lá o técnico de segurança do trabalho que atendeu a gente, ele, ele fez toda uma aula ensinando, explicando o que que tinha que fazer, né? Tinha que tomar cuidado com os tanques. Tinham tanques de plástico lá de hidróxido de sódio, né? A soda cáustica aí, né? Então, o que que a gente tinha que fazer, né? Ou seja, a soda cáustica é uma base ácida, então não adianta você tentar limpar com água, né? Que você vai fazer só piorar, né? Então, existe o produto ali, né, um chuveiro ali que para você neutralizar essa base ácida. Então, só depois de fazer todo esse treinamento, de fazer essas provas, eles corrigirem, ter o resultado, aí sim, ó, beleza. Seu Pablo, equipe aí, vocês estão liberados para poder fazer a inspeção visual, inspeção por ensaio e dar manutenção no sistema de SPDA e na malha de terra, né? Então, está entendendo? Entender o que que a NR10 ela representa, não só, né, em perigo em eletricidade, mas ela representa para a instalação elétrica em si, seja ela predial, comercial ou industrial. A gente tem que entender esses princípios. E um princípio fundamental, e eu acredito que o mais importante, é você saber que existe, viu? Muitas empresas elas são autuadas aí, né? Inclusive, algumas empresas têm que assinar um documento chamado TAC, né? Termo de Ajuste de Conduta, né? Assim, como se diz, comigo é no popular, né? É um documento mais ou menos assim, né? Vai haver uma fiscalização. Essa fiscalização ela pode ser feita motivada por denúncia, né? Ou uma agenda lá, né? Mas basicamente é a denúncia. E daí eles fazem essa verificação, veem as não conformidades em relação, né, lá à NR10 e depois a empresa ela tem que, dependendo do grau, né, do grau de risco das não conformidades, ela tem que, a partir de um cronograma de ações, fazer as ações para corrigir e para poder, né, estar apta a trabalhar com instalação elétrica, né, para os seus colaboradores, né, que são da área eletricista, eletrotécnico, engenheiro eletricista, poderem estar aptos a trabalhar nas instalações elétricas dessa empresa, né? Então, e essa documentação, essa juntada, professor, que diabo é isso, juntada aí? A gente tem que começar a acostumar com os termos. Esses termos são jurídicos. E juntada é quando você pega, né, uma coleção de documentos, por exemplo, projeto elétrico, é, laudo das conformidades da instalação elétrica que o Corpo de Bombeiros pede, laudo de aterramento que também o Corpo de Bombeiros pede, e diversos outros tipos, né? Por exemplo, eles pedem a comprovação de que os seus eletricistas, eletrotécnicos, engenheiros realmente são o que eles dizem ser, né? Então, você tem que você tem que apresentar na hora que o AFT, eles chamam de AFT, né? O agente de fiscalização do trabalho chega lá, ele tem poder de polícia, ou seja, ele pede a documentação e ele falou: cadê? Fulano, Ciclano, Beltrano aqui que trabalha para você. Fulano é realmente eletricista, o Ciclano
ele é eletrotécnico, o Deltrano é engenheiro. Uai, eles juraram, ó, de pé junto que são. Ah, uai, cadê a carteirinha? Cadê a carteirinha lá do CFT, lá do CRT, né, do Conselho Regional de Técnicos, lá do CREA? Cadê a carteirinha deles? Aí não tem. Meu amigo, você tá lascado. Então ele vai fazer o quê? Ele vai autuar, né? Dependendo, ele vai fazer um embargo, uma interdição aí nessa empresa por estar, né, atuando aí com irregularidades, né? Contratando profissionais, né, que não têm competência técnica, né? Não tem qualificação, que é o curso de eletrotécnico, por exemplo, ou capacitação, que são os cursos de eletricista, né? Ou então, né, não só a qualificação, mas o registro no seu órgão competente aí, né, que é o CREA para o engenheiro e o CRT, né, que é o Conselho Regional aí dos Técnicos. Então, é sério, pessoal, e tem muito profissional aí que trabalha na área e ele não sabe que existem todas essas exigências, né? Toda empresa aí, se ela tiver, por exemplo, aqui já vamos iniciar aqui a análise aqui dos itens e o item que fala especificamente do prontuário das instalações elétricas, o acrônimo é chamado de PIE, né? Prontuário das instalações elétricas. Você vai encontrar ele aqui no glossário, ó, tem lá na página 11, né? Você vai encontrar aqui, ó, PIE. Na verdade, é só como prontuário, ó. Ó, e sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica. Se memória dinâmica é porque você tem que atualizar, né? Por exemplo, o projeto elétrico atualizou. Eu coloquei uma máquina, uma calandra, né? Uma máquina de dobra de chapa metálica ali, né? Para um processo produtivo. Coloquei uma máquina a mais, né? Ou então é um hospital e eu tenho uma calandra e no hospital ela serve para a rouparia que ela não é que você reusa essa rouparia, né? Eles lavam e depois passa na calandra, né, que é um rolete, né? E literalmente ela passa aquela rouparia, né? Então, se você coloca um equipamento novo, você tem que registrar isso no projeto elétrico. Então, você tem que ter um projeto elétrico lá da empresa, e essa memória vai ser dinâmica porque esse projeto ele vai ser continuamente atualizado. Inclusive, existe um documento, né? Eu vou mostrar aí na próxima aula. Existe um documento formal, né? Em que você fala assim, ó, pelos poderes de Grayskull, né? é, Professor Hipólito, que está aqui do meu lado aqui, ele vai ser o responsável por guardar o prontuário das instalações elétricas e fazer a atualização pelo período de um ano, a contar da data tal. E aí ele pega, assina. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser o leão de chácara ali, né? Ele vai ser quem vai ficar cobrando dos projetistas, né? Do guardião, né? Ó, ele acabou de falar que ele vai ser o guardião, literalmente. Então, a responsabilidade vai ser dele. Se houver uma alteração na planta, né, o que vai acontecer? Vai ter que ser atualizado no projeto, e aí é ele que vai ser o gerente ali, né? Vai ficar atualizando, né? Ou em cima ali, né? Falando para as pessoas, ó, fulano, né? Você vai desenhar isso, você vai fazer isso, para quando de uma fiscalização do AFT, né, do Agente Fiscalizador do Trabalho, chegar, está tudo em conformidade, né? Ah, não, beleza, mas é só mesmo porque o fiscal tem que mostrar tudo bonitinho para ele? Não, pessoal. É por segurança, né? Se todos fizessem as ações, trabalhasse com segurança, a empresa também, né, trabalhasse com segurança, inclusive, muitas não sabem nem que tem que ter segurança do trabalho, né? Acha que, não, eu já vi frases como, provavelmente, Jocildo, você deve ter escutado aí já, né?
Não, inclusive eu já ouvi, já falei, né? E ri que só, né? Ler o engano, né? Já falei assim, não, é bom a gente tomar um choque para a gente ficar esperto. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus, você não pode Tem que falar uma coisa, não é? Olha aí, ó. ter uns bastante. Então você não tá sozinho, não, viu? Na minha empresa mesmo, para você ser um ajudante e eletricista, você tem que ter um curso básico de elétrica, senão você não trabalha. Isso, aí tem as classificações, né? O A, o B. E, né, e aí você começa ali como ajudante, né, e depois vai fazendo, né, vai subindo ali, né, de cargo. Então aí eu já escutei, mas foi de assim de profissionais que você achava, né, como se diz, você colocaria a mão no fogo por ele. Hoje em dia eu não coloco a mão no fogo por ninguém, nem por eu mesmo, né? Imagine por outro profissional. Então é, 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 é nesse nível, né? Não, esse negócio aí de segurança é frescura. Não, você tem que tomar choque mesmo para você saber que é perigoso. Pode ser que você tome choque uma vez e vai ser a última vez que você vai tomar choque, né? Porque é perigoso, né? Extremamente perigoso, e principalmente os de tensão alternada, né? Que geram corrente alternada aí, né? Que vem atrapalhar o ritmo cardíaco, né? Tem um nervo lá que chama cordoárias tendíneas ou tendinosas lá no músculo cardíaco. Ele é o responsável, né? Pelo primeiro batimento, né? O pessoal lá da medicina chama primeira bulha, segunda bulha, né? Então, ele é arrítmico e a tensão alternada ele é rítmico, né? Ou seja, e ele é 60 Hz, ou seja, em um segundo você tem, né, as 60 oscilações aí desse, né, que seriam os batimentos, né? E o batimento humano aí, ele não é nessa velocidade alta. Então, na hora que você toma o choque ali, principalmente se for em uma mão e outra aqui, né, da mão esquerda para a direita, e essa descarga passa pelo seu peito, né, onde fica o coração, eles vão entrar em conflito né, provavelmente vai provocar uma parada aí cardiorrespiratória aí, né, e você tem que, né, você tem que receber, né, ajuda aí, né, de uma RCP, né, que é a ressuscitação. Então, assim, é crítico, é perigoso. Nós não devemos, né, encarar a segurança como algo secundário. Você começa sempre nos manuais, aí eu vou mostrar aí nas próximas UCs para vocês, né? Sempre nos manuais a segurança vem em primeiro lugar, né? Por isso que o documento, né, antigamente chamava de só OS, né, ou PET, né, permissão de trabalho, né? Hoje em dia eles chamam, né, a OS ou serviço de solicitação de ASS, né, de manutenção, por exemplo, eles chamam de APR, né? Análise preliminar de risco, ou seja, você vai analisar o risco antes mesmo de você adentrar ele, né? Graças aos procedimentos, né, padrão ou instruções técnicas, né, que você aprende no curso ou quando você inicia as atividades na empresa, né, dependendo aí do tipo de atividade. Então você vai seguir primeiro essas orientações para você poder iniciar o serviço. Finalizou o serviço, você faz, geralmente ela é, como se diz, é de trás para frente que você faz essas orientações, né? E daí você fecha o serviço, ou seja, primeiro você vê se está seguro, depois você inicia, finaliza o serviço para finalmente, né, fazer a limpeza, né? Termos que a gente aprendeu lá no primeiro módulo, né, como o 5S, né, a questão aí da limpeza ali do local de trabalho, né, não só limpeza, mas organização do local de trabalho, para que você possa fazer, né, todos os procedimentos com segurança, isso é extremamente importante. Então, o prontuário nada mais é que esse sistema organizado, né, de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores, ou seja, tem a comprovação de que cada trabalhador
né? Dependendo de cada função, tem o treinamento, tem um curso de NR10, tem um curso de CEP. Se ele realmente é eletricista, ou é eletrotécnico, ou é engenheiro, né? Se esse treinamento está em dia, né? Que o pessoal chama de reciclagem, né? Eu não gosto muito desse termo aí, né? Porque reciclagem parece até que é lixo, né? Ah, não. Então pega tudo que eu aprendi, joga no lixo e vamos reciclar. Não. Se fosse eu que escrevesse as regras, eu ia colocar um upgrade, né? Um melhoramento, né? Vamos aí para os Androids aí, né? Vamos fazer um melhoramento, né? Mas reciclagem, aí dá a ideia de que tudo aquilo que a gente aprendeu caiu em desuso e a gente vai tomar e nós vamos tomar novos rumos, né? Na verdade, você vai fazer uma atualização, né? Que ela é de 2 em 2 anos, mas isso é papo lá para segurança em eletricidade propriamente dito, né? Então, o que a gente nessas vão ser 3 aulas aqui, né? Antes da gente iniciar ao C de segurança e eletricidade, né? Aproveitando que a gente já falou tudo que tem de ser falado ali, no tocante não só à teoria, mas no tocante às atividades, né? Ao fórum de discussão que a gente já fez as análises, né? É saber que existe o prontuário das instalações elétricas, né? Que é esse o item 10.2.4, né? E daí, como já acabou o horário aqui, já na próxima aula eu vou falar item por item, né? Inclusive, eu vou pegar aqui um prontuário de cliente aqui, né? Vou só fazer uma descaracterização aqui e mostrar para vocês o que que é um prontuário, como que esse documento é feito, né? O que que você observa e depende do tipo de empresa, né? Geralmente eu mostro de uma estação rádio base, né? É um trabalho aí que na época eu ainda era estagiário aí, né? O pessoal fez de estação rádio base, ou seja, transmissoras de sinal aí de celular da Vivo, né? E na época o pessoal lá do escritório teve que discutir, né, entre eles para saber qual que seria o profissional dentro dos CBOs existentes, né, dentro dos códigos brasileiros de ocupação existente, qual o profissional que atenderia às necessidades, né, desse cidadão que ia fazer a manutenção da subestação, né, ou seja, da alimentação de energia que fica no transmissor de sinal de celular aí pela cidade, né, pelos centros urbanos. Daí foi uma equipe, né? Foi equipe aqui em Goiânia, equipe para Bahia, equipe para São Paulo, onde quer que tivesse estação rádio base, ou seja, uma antena transmissora da Vivo, nós fomos, né? A equipe foi para fazer esse levantamento, ver o que estava de acordo, se os funcionários que estavam trabalhando tinham os treinamentos em dia, se eles tinham os cursos, né? Se não tivesse, a gente ia aplicar uma ação de treinamento, né? Dar o treinamento necessário. Então, basicamente, é você saber que existem, o prontuário, né? Você saber que existem documentos que uma empresa ela deve ter e que, assim, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque existe um limite de carga, né? Se fosse eu que redigisse essas normas, eu não colocaria limite de carga. Mas segundo o pessoal lá do jurídico, lá do escritório, me explicou que eu não posso simplesmente colocar sem limite, porque existe a baixa tensão, né? A extra baixa tensão, né? Que ela não é perigosa aí ao ser humano aí, né? Ao ser vivo aí. Então, tecnicamente, eu não preciso aplicar essas regras, né? A esse tipo de instalação, né? Então, para não perder de vista, o pessoal do jurídico lá, né, os advogados falaram, ó, tem que ter um valor prefixado aí para carga, ou seja, para potência que essa empresa tem que ter, né? Geralmente a empresarial tem que ter na sua instalação elétrica para ela poder ter todos esses pré-requisitos. O funcionário tem que ter o treinamento,
ela tem que ter itens de segurança, o quadro de distribuição tem que ter tampa, tem que ter aviso, né, falando que é um quadro de distribuição, ele tem que ter o projeto guardado ali na portinha, numa gavetinha que fica atrás da porta ali do quadro, tem que ter um diagrama unifilar ali colado ali também, né? Se não tem um projeto, tem que ter o diagrama. Então, são orientações mínimas que essa instalação elétrica ela deve ter, né? Então, é importante a gente falar isso, né? Porque a gente está finalizando instalações elétricas, né, prediais, né? A gente está pegando o primeiro nível, né? A gente saber esses pré-requisitos para a gente poder, né, lá na frente não ser autuado ou ser pego de surpresa aí, acontecer um acidente, né? E aí essa culpa aí sobrecair sobre, né, sobre os nossos ombros ou até sobre os ombros da empresa, ou até sobre os dois, né? E prejudicar, né? Prejudicar o seu trabalho, prejudicar, né, a empresa, prejudicar a vida, né, de outras pessoas aí, né? Então, é esse o intuito, tá, pessoal? Então, hoje aqui foi a apresentação não da segurança. Isso aqui não é ainda o C de segurança e eletricidade, mas é a parte final aqui, já que nós não temos tempo aí para discorrer sobre prontuário, que é extremamente importante em instalações elétricas, né? Eu aproveito essas últimas aulas aqui de instalações prediais para a gente discorrer sobre esse assunto. Então, na próxima aula eu vou mostrar um prontuário real, né, que foi aplicado as documentações, né? Algumas, infelizmente, eu não posso mostrar, né? Porque tem informações aí da empresa, né? Mas o máximo aqui que dá, eu vou mostrar para vocês terem a ciência disso, tá bom? Tá, então é isso, Jocildo. Eu vou parar aqui a gravação de hoje. Aí lembrando, pessoal, já foi corrigido, né? A aula aqui do fórum de discussão agora realmente ela não está mais a aula um, né, repetida aqui, né, tem a análise do fórum de discussão aqui lá na aula 2, tá? A que foi do dia 13/2 de 2024, beleza? Acho que até a data eu coloquei errada aqui, viu? É, vou corrigir a data aqui, pessoal, ó, tá 2024 aqui, ó. Que show da Xuxa é esse, né? É 2025, tá, pessoal? Beleza? Vou corrigir aqui também. Fica com Deus, viu, Jocildo? Vou parar aqui a gravação, deixar renderizando. Tranquilo. Boa noite. Falou, boa noite.